Gostaria de dar algumas notas a propósito deste debate sobre o estado das empresas, o respeito pelos contribuintes. Foi diversas vezes citada a TAP na discussão que houve, mas julgo que também deveria ter sido dita pelos partidos da oposição que suscitaram a questão, que a empresa nos primeiros 9 meses de 2023 teve 200 milhões de resultados, mais 300 milhões do que no ano passado, e transportou 12 milhões de passageiros, mais 20% do que o ano passado, e cruzando com aquilo que foram as notas também da bancada do Partido Socialista, que refere como é que a atividade das empresas públicas cruza com os grandes objetivos de desenvolvimento do país. Agora vamos nos transportar para os resultados do turismo. Portanto, a TAP fez 12 milhões de passageiros em 9 meses, mais 20% do que o ano passado, mais 300 milhões de resultado, e o país como um todo fez 25 mil milhões de receitas de turismo, que compara com 21 mil milhões no ano passado, e fez 77 mil milhões de redormidas contra menos de 70 milhões no ano passado. Aqui está um exemplo da ligação entre a intervenção e os resultados da política de desenvolvimento do país. Outro exemplo que também é muito interessante. A Autoridade Bancária Europeia revela sistematicamente os 10 principais indicadores do Sistema Financeiro Nacional e de solidez da banca. E chega à conclusão que, pela primeira vez em muitos anos, Portugal tem mais solidez do ponto de vista do seu rácio de capital que a média da União Europeia, 16,2% contra 16%. A Caixa tem aqui um papel importante. Sabemos que a Caixa teve uma capitalização no passado, mas a Caixa tem gerado resultados e a Caixa tem tido a capacidade de distribuir dividendos. O seu rácio comparativo é sensivelmente 20%. Mais um exemplo daquilo que é a intervenção do Estado e que aquilo que é o resultado, digamos que do ponto de vista do conjunto da economia, neste caso, o conjunto do sistema financeiro. Depois acho que do ponto de vista da iniciativa liberal, quando faz esta intervenção, esquece talvez o indicador que nós esperávamos que trouxesse para cima da mesa. Que esse indicador é aquele que demonstra, no meu entender, o supremo respeito pelo contribuinte, que é a taxa de juro que o Estado paga. Eu vejo sempre muitas estatísticas em que se procura, revolve-se as estatísticas para ver onde Portugal está pior. Em taxa de juro, que mostra a credibilidade no país, aquilo que os investidores acreditam no país, a forma como veem as suas contas públicas, a forma como veem o seu crescimento do produto potencial, vou-lhe dizer, somos número 9 na zona euro e somos melhores. Agora vou dizer o nome dos países, porque há aqui também a prática de constantemente citar os países que ultrapassam Portugal em diversas médias. Portugal, em taxa de juro, que é o indicador supremo do respeito pelos contribuintes, é melhor que a Eslovénia, que a Espanha, que a Letónia, que a Croácia, que a Malta, que Chipre, que a Grécia, que a Lituânia, que a Eslováquia, que a Letónia e do que a Itália. E vou agora explicar o que é que isso significa no respeito aos contribuintes. Nós, relativamente à Espanha, pagamos menos 0,3% a 0,4% a 10 anos. À medida que isto se transformar em cruzeiro, na taxa de juros do stock, isso é qualquer coisa como menos 900 a 1.200 milhões ano. Isso significa respeito pelo contribuinte e está a acontecer agora. Relativamente à Itália, é menos 1%, significa menos 3 mil milhões ano. Devo dizer que é absolutamente excepcional que no dia 9 de janeiro a taxa de juro que Portugal paga nos mercados é inferior à taxa de juro da União Europeia como um todo. E, portanto, sempre que nós somos caracterizados, dever-se-ia dizer que Portugal faz parte de um grupo que, em termos de taxas de juro, é a Alemanha, a Holanda, a Irlanda, o Luxemburgo, a França, a Finlândia, a Áustria e a Bélgica, e estamos acolados à Bélgica do ponto de vista da performance. Gostava ainda de sublinhar, e isso decorre de uma das intervenções que foi feita, sobre uma dúvida sobre o controlo, se existe controlo sobre a dívida das empresas por causa da natureza dos seus capitais próprios, por vezes deficitários. Uma grande parte da explicação da natureza deficitária tem que ver com o custo do serviço público. E na dívida de Maastricht,
aquela que desceu extraordinariamente desde o tempo da pandemia de 130% para cerca de 100%, está lá essa dívida toda. Não há nenhuma dívida do setor empresarial do Estado que não esteja dentro da dívida de Maastricht. Nós só temos 100% de dívida. Devo dizer que nós não estamos longe daquilo que agora, na discussão da nova governação económica europeia, marca aquilo que vai ser os países da chamada dívida intermédia, que são os países com uma dívida entre 60% e 90%. No horizonte do próximo programa de estabilidade, Portugal tem perfeitamente ao seu alcance entrar neste grupo da dívida abaixo dos 90%. Nós já hoje nos mercados, conforme vos estive a dizer, nós somos considerados um país de dívida intermédia e não vemos no controle que há do setor empresarial do Estado qualquer tipo de descontrole. A sua dívida está integralmente na dívida de Maastricht, com exceção daquelas empresas que têm resultados muito positivos e que naturalmente estão fora do perímetro e têm dívidas perfeitamente contidas. Gostava ainda de referir que nas intervenções que são feitas são sempre citadas um conjunto de empresas. Acho que deveríamos procurar também fazê-lo, inserindo-as no debate, mas também com um certo respeito por aquilo que são os fornecedores dessas empresas, os trabalhadores dessas empresas, as marcas dessas empresas, os financiadores dessas empresas e nós, do ponto de vista político, temos uma responsabilidade perante empresas nacionais em dedicar-lhes esse respeito que lhes é devido. Muito obrigado, Sr. Presidente.